Há filmes que chegam ao mundo de forma silenciosa e quase discreta, sem o peso das campanhas de marketing que transformam lançamentos em eventos sem os quais seria impossível existir culturalmente naquele momento, e que precisam de tempo e de espectadores curiosos e pacientes para encontrar a audiência certa, que vai reconhecer neles algo que a recepção inicial não soube completamente perceber. Lago Placid, lançado em 1999, sob a direção de Steve Miner, com roteiro de David E. Kelley, é um desses filmes. Uma obra que chegou numa época em que o cinema de terror de criatura estava num dos seus momentos de menor prestígio crítico e que recebeu uma recepção dividida que não fazia jus ao que havia de genuinamente sofisticado e de genuinamente divertido no projeto. O tempo foi muito mais generoso com Lago Placid do que seus críticos de 1999 haviam sido, e redescobri-lo hoje é encontrar uma obra que combina humor de diálogo de altíssimo nível com terror de criatura eficaz, de uma forma que é muito mais rara do que parece e que muito poucos filmes do gênero, antes ou depois, conseguiram alcançar com a mesma aparente facilidade. Para entender completamente o que Lago Placid representa como obra e qual é sua posição específica na história do cinema de terror de criatura aquática, é necessário começar pelo contexto cultural e cinematográfico em que foi produzido, que é um contexto de uma riqueza específica que influenciou de forma determinante as escolhas artísticas que definem o filme. O final dos anos 90 foi um período de paradoxos interessantes para o cinema de terror, com o ressurgimento do gênero de slasher through gritar em 1996, gerando uma onda de meta-horror sofisticado e autoconsciente que havia dominado a conversa crítica sobre o gênero durante anos, enquanto o terror de criatura, de formato mais clássico, mal sobrevivia na margem de uma percepção crítica que o via como sobrevivente anacrônico de uma era de inocência cinematográfica que o cinema dos anos 90 havia definitivamente superado. Nesse contexto, Lago Placid chegou ao mercado com uma proposta que era ao mesmo tempo classicamente retrô em sua premissa de criatura gigante num lago remoto e genuinamente contemporânea na sofisticação do seu diálogo e na autoconsciência com que tratava as convenções do gênero que habitava. David E. Kelley, uma das figuras mais influentes da televisão americana dos anos 90, através de séries como The Practice e Ally McBeal, trouxe ao roteiro de Lago Placid uma qualidade de escrita de diálogo que é simplesmente de uma ordem diferente do que qualquer outro filme de terror de criatura havia apresentado, criando personagens que falam de forma que é simultaneamente completamente crível, como expressão de quem esses personagens são, e genuinamente engraçada de uma forma que raramente depende de piadas explícitas, mas que emerge da especificidade de cada voz individual em interação com as outras. Esse nível de escrita de diálogo é a contribuição mais distintiva e mais duradoura de Lago Placid ao gênero, e é o elemento que mais claramente revela a origem televisiva de seu roteirista, que havia desenvolvido na televisão a capacidade de criar personagens que se definem através de como falam, tanto quanto através do que fazem, e que aplicou essa capacidade a um material de filme de terror de criatura, com resultados que são ao mesmo tempo inesperados e completamente naturais uma vez experimentados. O elenco de Lago Placid é outro elemento que separa o filme de praticamente qualquer outro filme de terror de criatura da sua época e que contribui de forma decisiva para que o nível de escrita de Kelley possa ser completamente realizado em vez de simplesmente presente no papel.
Bill Pullman, que havia estabelecido sua posição no cinema americano através de performances em Dia da Independência e outras produções de grande escala, traz ao personagem do guarda florestal, Jack Wells, uma qualidade de presença cansada e de humor seco, que é exatamente o que o personagem precisa ser para funcionar como o centro de gravidade que equilibra os outros personagens mais exuberantes ao redor dele. Bridget Fonda, como Kelly Scott, a paleontóloga de Nova York, que é enviada ao Maine rural sem ter pedido para estar lá, e que parece genuinamente perturbada, com quase tudo relacionado a onde está e o que está fazendo, cria um estudo de personagem de incongruência urbana em ambiente rural, que seria fácil de tornar meramente cômico, mas que a performance de Fonda mantém genuinamente humano de uma forma que cria empatia para além da comédia de situação. Oliver Platt, como Hector Sear, o milionário excêntrico com uma fascinação obsessiva por crocodilos que chega ao lago sem ser convidado e que frequentemente parece ser o único personagem que está se divertindo imensamente com tudo o que está acontecendo ao redor, é um dos desempenhos mais energicamente divertidos de uma carreira que inclui muitos. E criando um personagem que é ao mesmo tempo a fonte primária de comédia do filme, e, surpreendentemente, o que talvez seja o personagem mais complexo em termos de sua relação com a criatura central. E Brendan Gleeson como o xerife Hank Keogh, cuja incredulidade explosiva e cujo pragmatismo que coexiste de forma hilária com a superstição e com a resistência provincial ao que não se encaixa na sua visão de como o mundo deveria funcionar. É a contribuição mais imprevisivelmente rica do elenco de um filme que não precisava de um quarto personagem dessa qualidade, mas que é muito melhor por tê-lo. Mas nenhum desses elementos do elenco chega perto de ser a razão pela qual Lago Placid é discutido com o carinho específico com que qualquer pessoa que o ama o discute. E essa razão é Betty White como Dolores Bickerman, a viúva que vive sozinha às margens do lago e que se revela ao longo da narrativa como a pessoa que havia estado alimentando o enorme crocodilo durante anos, como se fosse um animal de estimação simplesmente desproporcionalmente grande e com hábitos alimentares um tanto impraticáveis. Betty White, em 1999, era já uma figura de uma icônica especificidade no imaginário cultural americano, associada com décadas de personagens femininos beneméritos e de boa vontade que haviam criado uma imagem pública de cordialidade e de gentileza praticamente inexpugnável. A decisão de Kelly e de Miner de colocar Betty White num papel que subvertia completamente essa imagem, com uma densidade de linguagem profana e de observações de uma depravação deliciosa que seria mais esperável num personagem masculino de meia-idade do que numa viúva idosa do Maine, foi de uma audácia criativa que rendeu um dos personagens mais memoráveis e mais frequentemente citados de qualquer filme de terror de criatura produzido nos anos 90. Cada aparição de Betty White como Dolores Bickerman é uma obra-prima de timing cômico e de subversão de expectativa que funciona precisamente porque White abraça completamente a necessidade de atirar pela janela qualquer resíduo da imagem pública que havia construído durante décadas e mergulha de cabeça num personagem que representa tudo o que sua persona pública havia prometido não ser. Essa disposição de um artista de desconstruir sua própria imagem com comprometimento total é uma das formas mais raras e mais genuínas de coragem profissional que o cinema pode documentar. E Betty White o faz em Lago Placid, de uma forma que é ao mesmo tempo magistralmente divertida e reveladora, de uma amplitude de alcance performático que sua carreira anterior podia sugerir, mas que poucas de suas obras havia tornado tão completamente evidente. O Crocodilo de Lago Placid
é um espécime de projeção nababesca que o filme apresenta com suficiente de respaldo pseudocientífico para que a premissa funcione, mas que claramente não está tentando ser biologicamente rigoroso, de uma forma que o espectador é bem-vindo a perceber e a aceitar como parte do contrato de horror de criatura gigante que o filme estabelece desde seus primeiros minutos. O crocodilo tem aproximadamente 30 pés de comprimento, o que excede por considerável margem qualquer crocodilo documentado na história da zoologia. E chegou ao lago de Maine de uma forma que o filme explica através de uma teoria sobre espécimes transportados do Sudeste Asiático séculos antes por embarcações de navegação. Uma explicação que serve sua função de justificar a premissa sem pedir ao espectador que a tome com mais seriedade do que ela merece. O que importa sobre o crocodilo de Lago Placid não é sua plausibilidade biológica, mas a qualidade com que é realizado como criatura de horror. E nessa dimensão, o filme entrega um resultado que é impressionante, dado o contexto tecnológico de 1999, onde o CGI estava ainda numa fase de desenvolvimento, onde a qualidade de integração de criaturas digitais em footage real era muito menos confiável do que se tornaria nos anos seguintes. A combinação de efeitos práticos de grande escala, incluindo um animatrônico de tamanho considerável que foi usado para muitas das sequências de ataque de perto, com elementos de CGI para as cenas de movimento completo do animal, cria uma experiência de criatura que tem a materialidade física necessária para o horror, mesmo que, vista com os olhos de 2025, os efeitos digitais traiam a sua época de formas que o espectador contemporâneo vai inevitavelmente notar. O animatrônico, em particular, tem uma qualidade de presença e de peso que o CGI de 1999 simplesmente não conseguia replicar. E as sequências de ataque próximo, onde o animatrônico é usado, criam reações de horror genuínas que as sequências de CGI de movimento completo, por mais impressionantes que fossem para o padrão técnico do seu momento, reproduzem com menos eficácia. Essa divisão entre eficácia de horror das sequências práticas versus eficácia das sequências digitais é uma característica de muitos filmes de criatura de fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Um período de transição tecnológica onde nenhuma das duas abordagens funcionava suficientemente bem sozinha para que os realizadores pudessem abdicar da outra, resultando em produções com uma qualidade de efeitos desigual que é vista hoje como característica de seu período e não como falha isolada de projetos específicos. A localização de Lago Placid no Maine rural é mais do que simplesmente uma locação conveniente para um filme sobre um lago com um crocodilo gigante. O Maine, como espaço geográfico e cultural, tem um peso específico no imaginário do terror americano, em parte devido à obra de Stephen King, que situou tantas de suas histórias naquele estado de inverno longo e de comunidades pequenas, com histórias profundas e segredos cuidadosamente guardados. Lago Placid usa o Maine de uma forma que é mais cômica do que sombria, mas que aproveita o contraste específico entre a fisicalidade rude do ambiente e a sofisticação urbana de alguns dos personagens, de uma forma que tem raízes culturais genuínas no caráter específico daquele estado, como espaço de encontro de mundos diferentes que raramente coexistem confortavelmente. O xerife Hugh, como representante do Maine nativo, que não pediu pela intrusão de forasteiros com suas teorias e seus equipamentos e suas sensibilidades que parecem completamente inadequadas ao ambiente em que foram parar, e Kelly Scott, como a nova-iorquina que está visivelmente fora do seu elemento em cada momento de cada cena que a coloca em contato com a natureza do Maine, criam uma dinâmica de choque cultural que é uma das fontes de humor mais consistentemente eficazes do filme.
e que tem uma especificidade geográfica que funciona precisamente porque o contraste entre esses dois mundos é real e não apenas conveniência narrativa. O ritmo de Lago Placid é uma das suas qualidades mais distintivas e mais deliberadas, com Steve Miner optando por uma cadência que privilegia o diálogo e a construção de personagens de uma forma que produz um filme onde as sequências de horror de criatura são menos frequentes do que em qualquer filme comparável, mas onde cada sequência, quando chega, tem o impacto que a construção prévia criou as condições para alcançar. Essa relação entre construção de contexto e impacto de espetáculo é um princípio fundamental de qualquer horror eficaz que Lago Placid aplica com mais consciência do que a maioria dos filmes de terror de criatura da sua época. Talvez porque Kelly, como roteirista, tinha a confiança suficiente nos seus personagens e nos seus diálogos para saber que o filme não precisava preencher o espaço entre os ataques com tensão artificial construída a partir de sustos falsos, mas podia preencher esse espaço com personagens que são suficientemente interessantes e suficientemente divertidos para manter o espectador engajado de forma genuína entre uma sequência de horror e a seguinte. A questão da tonalidade de Lago Placid é um dos aspectos que mais confundiu os críticos e os espectadores no momento do seu lançamento, e que continua sendo um dos seus aspectos mais frequentemente discutidos nas análises que o filme recebe décadas depois. O filme é explicitamente simultaneamente um filme de terror e uma comédia, mas não de uma forma que claramente separa os dois modos em sequências distintas, onde ora estamos num espaço de comédia e ora estamos num espaço de terror. Os dois modos coexistem dentro das mesmas sequências, às vezes dentro das mesmas cenas, de uma forma que cria uma experiência de horror que é continuamente mediada pelo humor, de uma forma que não diminui o horror, mas que adiciona a ele uma qualidade de distância irônica, que é ao mesmo tempo mais confortável emocionalmente e mais intelectualmente estimulante do que o horror não mediado. Essa mediação do horror pelo humor é uma técnica que o cinema de horror tem usado desde sempre, mas que raramente é aplicada com o nível de calibração que Lago Placid demonstra, onde o equilíbrio entre os dois modos é mantido de forma que nenhum elimina ou diminui o outro, mas cada um amplifica o impacto do outro através do contraste que cria. O personagem de Hector Cyr, como entusiasta obsessivo de crocodilos, é uma das criações mais originais e mais bem realizadas de todo o filme. E é o personagem que mais claramente revela a natureza específica do humor de Lago Placid como humor de caráter, em vez de humor de situação ou de humor de piada. Hector não é engraçado porque as situações em que se encontra são inerentemente cômicas, embora às vezes sejam. É engraçado porque a perspectiva específica que tem sobre o mundo, onde a atração que sente pela criatura que está a matar pessoas ao redor dele, é completamente genuína e está completamente separada na sua mente de qualquer objeção moral à criatura, pelo simples fato de ser a criatura de maior magnificência que alguma vez teve a oportunidade de estudar de perto. Cria uma incoerência cômica que não requer que o roteiro sublinhe a incongruência, porque ela é perceptível em cada reação de Hector a qualquer evento que aconteça na sua presença. Oliver Platt compreende isso inteiramente e cria um personagem que parece consistentemente habitado de uma perspectiva específica sobre o mundo, que é absolutamente lógica e absolutamente inaceitável ao mesmo tempo, criando a tensão cômica que todo o bom personagem de humor de caráter precisa ter como sua mola mestra. A relação entre Jack e Kelly que se desenvolve ao longo do filme é tratada com a leveza informal que é consistente com o tom geral da obra,
sem nunca se tornar o foco de uma narrativa romântica separada que interromperia o fluxo do filme como estudo de personagens em situação de crise absurda. Há uma atração entre os dois personagens que é percebível, mas que é comunicada através de momentos de dinâmica interpessoal específica, em vez de através de declarações ou de gestos românticos explícitos. E essa subtileza de expressão de uma relação em desenvolvimento é mais uma marca do nível de sofisticação de escrita de personagens que Kelly traz ao roteiro. Pullman e Fonda têm a química necessária para que a relação entre os personagens pareça plausível, sem nunca parecer forçada pela necessidade narrativa de ter um casal no centro de um filme de horror. E a forma como o filme resolve ou não resolve essa relação no seu final é coerente com o tom geral de uma obra que prefere a abertura orgânica à satisfação convencional. A criatura de Lago Placid como antagonista tem uma qualidade interessante que raramente é comentada. Ela é, ao mesmo tempo, completamente amoral, no sentido de fazer apenas o que crocodilos fazem, capturar e consumir o que está disponível. E, ao mesmo tempo, há momentos no filme onde a sua inteligência é sugerida de formas que a elevam acima da pura automaticidade de primição de instinto e a tornam uma ameaça que parece capaz de adaptação e de algo que se aproxima de estratégia. Essa ambiguidade sobre o nível de inteligência da criatura é uma das ferramentas de horror mais eficazes do filme, porque uma criatura com qualquer quantidade de adaptabilidade estratégica é fundamentalmente mais aterrorizante do que uma criatura que simplesmente segue os seus instintos de forma previsível. Os momentos onde o crocodilo parece ter reconhecido a presença específica de determinados personagens e ter ajustado seu comportamento em resposta criam um horror de nível diferente que adiciona uma dimensão à ameaça que vai além do físico. A sequência do mergulhador que é separado do grupo e atacado nas profundezas do lago é um dos exemplos mais eficazes do horror subaquático que o filme emprega. Usando a invisibilidade da ameaça e a impossibilidade de comunicação subaquática para criar uma tensão que é diferente em qualidade da tensão das sequências de superfície, mas igualmente eficaz como instrumento de horror. A opacidade da água do lago, que limita a visibilidade e que torna impossível saber o que está a acontecer abaixo da superfície até que seja tarde demais para qualquer reação útil. É uma condição de horror que Lago Placid usa com uma economia que revela a influência do tubarão de Spielberg em como pensa sobre o horror aquático. A sugestão de uma ameaça invisível, frequentemente mais eficaz do que a mostra de um perigo completamente visível, é um princípio que Tubarão havia codificado no horror aquático e que Lago Placid aplica com a consciência de um filme que conhece seus predecessores e que sabe o que aprendeu com eles. A dinâmica de grupo dos 4 personagens principais de Lago Placid é um dos aspectos mais ricos e mais consistentemente bem realizados do filme. E é o aspecto que mais claramente revela a influência televisiva de Kelly no projeto. A televisão, especialmente a drama de ensemble, onde grupos de personagens com perspectivas diferentes precisam de coexistir e de interagir dentro de espaços que os limitam, tinha desenvolvido técnicas de escrita de grupo que o cinema de terror de criatura raramente tinha a oportunidade ou o interesse de aplicar. Kelly transporta essas técnicas para Lago Placid de uma forma que torna cada interação entre os 4 personagens principais potencialmente reveladora de algo sobre as dinâmicas específicas de quem interage com quem e em que circunstâncias. A hostilidade de Keogh em relação a Hector,
que vai além da reação razoável ao comportamento de um intruso e que tem uma qualidade de choque cultural específico entre o pragmatismo rural de Maine e a exuberância intelectual de alguém que claramente não partilha nenhum dos valores que o Guardião considera fundamentais ao que é adulto razoável. A irritação de Kelly em relação a quase tudo, que ao longo do filme se revela como menos defensividade pessoal do que sensibilidade genuína que não está acostumada a ter que esconder-se de forma que parece eficaz em New York, mas que no Maine rural parece completamente desadequada. A forma como Jack existe no centro de todas estas dinâmicas, com uma paciência cansada, que é a marca de alguém que passou tempo suficiente naquele espaço específico para ter visto todas as variações de conflito interpessoal que o ambiente pode produzir e que tem reservas de compostura suficientes para não participar mais ativamente do que o necessário. E, acima de tudo, a forma como Betty White, como Dolores Bickerman, funciona como um quinto personagem ocasional que é suficientemente memorável para alterar a dinâmica do grupo inteiro em cada aparição, e que é tratado pelo filme com o respeito de um personagem e não simplesmente como a aparição especial de uma celebridade. A crítica de Lago Placid, no momento do seu lançamento, foi de uma divisão que refletia os critérios problemáticos com que o gênero crítico de fim dos anos 90 avaliava o terror de criatura, aplicando ao filme as expectativas de um filme de terror que tomasse a si mesmo a sério, de uma forma que Lago Placid claramente recusava fazer, e encontrando que o filme falhava em ser o que não estava tentando ser. Os críticos que chegaram ao filme com a disposição certa para encontrar o que estava efetivamente a oferecer, um filme de terror de criatura de diálogo excepcional e de personagens genuinamente interessantes, mediado por um humor sofisticado que não diminuía, mas amplificava o prazer da experiência, reportaram uma experiência completamente diferente, que é mais próxima de como o filme é frequentemente experienciado hoje, quando encontrado sem as expectativas conflitantes que o contexto do lançamento criava. Essa divisão de recepção é mais um exemplo do fenômeno já discutido no contexto de Piranha 3D, onde a disposição que o espectador traz ao filme determina de forma decisiva a qualidade da experiência que vai extrair dele, e onde a disposição certa para um filme de humor de terror de criatura é fundamentalmente diferente da disposição que se traz para a avaliação de um filme de terror que pretende seriedade ou para a avaliação de uma comédia que pretende exclusivamente fazer rir. O legado de Lago Placid nas sequências que o seguiram é um dos mais claramente desoladores de qualquer filme cult de terror, com 4 sequências produzidas para televisão ou para mercados domésticos ao longo dos anos 2000, que reduziram progressivamente o investimento em qualidade de escrita de personagens e em qualidade de elenco que havia definido o primeiro filme, substituindo o humor de caráter sofisticado por humor mais baixo e os atores de qualidade invulgar do original por elencos de orçamento mais modesto que faziam o que podiam com roteiros que claramente estavam menos interessados no que tornava o primeiro filme especial do que em replicar a presença de um grande crocodilo como instrumento básico de atração. Esse processo de degradação progressiva de sequelas de terror de criatura é tão comum que se tornou parte do folclore do gênero, uma experiência que os fãs do horror aprenderam a esperar e a aceitar com a filosofia específica de quem sabe que o que ama foi criado em condições que raramente se repetem. A versão crossover Lago Placid versus Anaconda, que chegou ao mercado em anos mais recentes, representa talvez o ponto de chegada mais surreal dessa trajetória de franquia, where 2 séries de terror de criatura, de origens e de qualidades muito diferentes, foram reunidas num único projeto
que tem a qualidade de fanfiction de alto orçamento que honra o espírito de nenhum dos dois originais, mas que cumpre a lógica comercial específica de transformar a familiaridade de franquias em instrumento de atração de audiências que cada uma das franquias individualmente não alcançaria mais de forma confiável. Para quem aprecia o filme de terror de criatura com a disposição específica de encontrar nele mais do que puro espetáculo, Lago Placid, de 1999, permanece como uma das obras mais completas e mais satisfatoriamente bem realizadas que o gênero produziu, não apenas nos anos 90, mas em qualquer período. A combinação de diálogo de uma qualidade que o gênero não tinha visto antes e raramente viu depois, com um elenco de 4 personagens principais, que são simultaneamente funcionais, como instrumentos de narrativa de horror e genuinamente interessantes como seres humanos com perspectivas próprias e com a criação absolutamente genial do personagem de Betty White, como Dolores Bickerman, cria uma experiência de cinema que é mais rica do que qualquer descrição breve pode capturar e que recompensa revisitações com a mesma satisfação da primeira vez, porque os diálogos que sustentam o filme têm a qualidade das melhores escritas de personagens de qualquer gênero, a qualidade de parecer sempre que o personagem está a dizer a coisa específica que esse personagem específico diria nesse momento específico, o que é muito mais raro do que qualquer lista de elementos técnicos bem realizados poderia ser. A questão da fotografia de Lago Placid como instrumento de horror e de comédia simultânea é um aspecto que raramente recebe a atenção que merece nas análises do filme, provavelmente porque a qualidade dupla do filme faz com que as análises tendam a focar no roteiro e no elenco como as razões primárias de seu sucesso, deixando o trabalho técnico de câmera e de design visual menos comentado do que seria em obras onde esses elementos são mais visivelmente a fonte do impacto. David Egby, como diretor de fotografia, trabalhou com uma paleta que usa a beleza genuína da paisagem do Maine rural, de uma forma que cria uma tensão visual específica entre a aparência pacífica do ambiente e o perigo que habita abaixo da superfície do lago. Há planos de Lago Placid que são objetivamente belos em termos de composição paisagística, com as árvores do Maine refletidas na superfície calma do lago e com a qualidade específica da luz de fim de tarde que o estado recebe em determinadas estações. E esses planos belíssimos funcionam como preparação para o horror precisamente porque a beleza estabelece um registro de segurança que só existe para ser violado quando a criatura emerge. A forma clássica de usar a beleza paisagística como instrumento de horror, criando a dissonância entre a aparência do espaço e o que habita esse espaço, tem uma longa história no cinema de terror aquático que começa com Tubarão e que Lago Placid herda conscientemente. A decisão de rodar em locações reais do Maine, em vez de em set construído ou em locação substituta de aparência genérica, é uma das que mais claramente contribuem para a especificidade de lugar que faz Lago Placid parecer habitado de uma forma que o horror de criatura de studio shooting raramente consegue replicar com a mesma convicção. Os espaços específicos, as texturas específicas da vegetação e do solo, a qualidade específica da água do lago e da luz que ela reflete em determinadas horas do dia, são elementos que uma câmera não consegue fabricar num set e que a locação real fornece com uma generosidade que nenhum orçamento de produção de design poderia comprar. A temperatura emocional de Lago Placid é uma das suas qualidades mais específicas e mais difíceis de articular precisamente, mas que qualquer espectador que o encontre com a disposição adequada sente de forma imediata. O filme tem uma qualidade de calor humano que é rara no horror de criatura,
e que deriva diretamente da qualidade dos personagens como criações de Kelly e das performances que os realizam. É possível passar tempo com esses 4 personagens de uma forma que seria prazerosa, independentemente de qualquer crocodilo gigante ao redor, o que é precisamente o que permite que a presença do crocodilo gigante seja processada com uma distância que transforma o horror em algo que é sentido, mas que nunca chega a ser claustrofóbico ou insuportável da forma que o horror mais sério frequentemente é. Essa qualidade de experiência humana prazerosa que coexiste com o horror é um dos produtos mais raros que o cinema de terror pode criar. E que Lago Placid cria de forma que parece sem esforço, mas que requer, na verdade, um equilíbrio muito preciso de muitos elementos trabalhando em harmonia. O humor específico de Betty White, como Dolores Bickerman, merece um parágrafo próprio, porque é de uma natureza que não tem equivalente em nenhum outro personagem de nenhum outro filme de terror de criatura de qualquer época. A comedidade de Dolores não deriva de situações que são intrinsecamente cômicas, nem de piadas que são construídas com setup e punchline. Deriva puramente da distância entre o que se esperaria que uma viúva idosa de 70 e poucos anos do Maine rural dissesse em qualquer situação dada e o que ela de fato diz, que é frequentemente uma variação sobre temas de linguagem profana muito específica e de observações sobre o comportamento alheio de uma crueldade casual, que é demasiado específica e demasiado bem formulada para ser simplesmente grosseria sem filtro. Dolores tem autoridade, tem um ponto de vista, tem uma lógica interna completamente consistente que simplesmente não inclui nenhuma das inibições que a aparência e as circunstâncias do personagem sugeririam. Quando Dolores responde a alguém que a critica por alimentar um crocodilo gigante com vítimas humanas, de uma forma que revela que não entende qual é o problema específico com o comportamento, o humor não vem da obscenidade da resposta, mas da lógica interna do personagem que produziu aquela resposta, que é uma lógica de alguém que vive à margem de um lago há tanto tempo e com um companheiro tão incomum que desenvolveu uma relação com o mundo que simplesmente não mais inclui a maioria das premissas que o resto da humanidade usa para organizar o comportamento socialmente aceitável. A relação de Lago Placid com o gênero de thriller de investigação científica que uma parte de seu DNA herda é outro aspecto que o separa do horror de criatura puramente reativo. A presença de Kelly Scott como paleontóloga e a importância que o filme dá à questão de identificar e de compreender a criatura antes de simplesmente eliminá-la é uma escolha que adiciona uma dimensão de curiosidade intelectual ao que poderia ser simplesmente uma narrativa de sobrevivência bruta. Há momentos em Lago Placid que têm a qualidade de um filme de aventura científica, onde a missão é aprender tanto quanto sobreviver, e que criam uma relação mais complexa entre os protagonistas e a criatura do que a relação simples de predador e prey que o horror de criatura frequentemente estabelece como único modo de interação possível. A oposição implícita entre Jack, que vê a criatura primariamente como ameaça a ser eliminada, e Hector, que vê a criatura primariamente como espécime a ser estudado e possivelmente preservado, cria um debate moral genuíno que o filme não resolve de forma completamente satisfatória, mas que tem o mérito de questionar a premissa de que a existência de uma criatura que mata pessoas justifica automaticamente a sua eliminação, sem consideração de qualquer outra perspectiva. A sequência do helicóptero em Lago Placid é um dos momentos de ação mais bem coreografados do filme, e um dos que mais claramente demonstram que Miner,
cujo histórico incluía filmes de terror da era Sexta-feira 13, que lhe haviam dado experiência valiosa de coordenação de sequências de tensão em ambientes aquáticos, sabia como construir e sustentar uma sequência de terror de criatura com eficácia técnica. A forma como a câmera usa a perspectiva aérea do helicóptero para mostrar o que os personagens no solo não conseguem ver, enquanto os personagens no helicóptero reagem ao que estão a ver, cria uma ansiedade específica de gap de informação, que é um dos instrumentos clássicos do horror eficaz, e que Miner usa aqui com a confiança e a precisão de um realizador que conhece cada dimensão do que a técnica pode produzir quando aplicada corretamente. É questão do tamanho da criatura como instrumento de horror em Lago Placid é tratada com uma inteligência que vai além da simplesmente fazer o crocodilo o maior possível. O filme usa o tamanho do animal de formas específicas que variam de acordo com o que cada momento narrativo necessita. Às vezes, o tamanho é usado para criar um sobrevoo abissal de escala de ameaça que pequenos detalhes revelam de forma gradual. Às vezes é usado para criar a desproporcionalidade cômica de uma criatura de 300 quilos, reagindo a estímulos da forma que qualquer crocodilo sem o modificador de tamanho reagiria. E às vezes é usado para criar sequências de ataque onde a combinação de velocidade, de massa e de determinação de um animal que simplesmente não tem adversários naturais do seu tamanho, cria uma ameaça de uma abrangência que o horror de criatura menor não consegue replicar. Essa variação de função do tamanho ao longo do filme é mais sofisticada do que simplesmente ter uma criatura grande e usar essa grandeza de forma consistente. E é mais uma evidência de que as decisões criativas de Lago Placid foram tomadas com mais atenção e mais deliberação do que sua recepção original sugeria que tinham sido. O personagem de Jack Wells, como guardião da natureza, tem uma dimensão de relação com o ambiente que vai além do funcional. Uma forma específica de se mover e de perceber o espaço ao ar livre que revela que é uma pessoa cujo trabalho é também uma vocação que deriva de uma relação genuína com os lugares e os ecossistemas que protege. Bill Pullman comunica essa dimensão do personagem de forma muito sutil, através de detalhes de comportamento e de atenção ao ambiente que sugerem uma persona formada pelo lugar, tanto quanto qualquer outra circunstância da sua história. Essa especificidade de personagem que vai além da função narrativa é mais uma marca da qualidade de escrita de personagem que Kelly trouxe ao roteiro e que Pullman transformou em presença concreta através de uma performance de contenção que é muito mais difícil de alcançar do que as performances mais expressivas dos outros membros do elenco. A questão da morte no horror de criatura é sempre uma delicada de abordar porque envolve a balance entre a necessidade de demonstrar que a ameaça é real e tem consequências graves e o risco de alienar o espectador através de mortes de personagens em quem havia investido emocionalmente de forma que transforma o horror em trauma em vez de em espetáculo. Lago Placid resolve essa questão de uma forma que é característica do seu tom geral. As mortes são reais e têm peso, mas são tratadas com a rapidez que o horror eficaz exige, em vez de com a duração sentimental que o drama de personagem poderia justificar, criando consequências que são reconhecidas sem serem elaboradas, de uma forma que comprometeria o equilíbrio de humor e horror que o filme está a manter. Há uma morte específica em Lago Placid que acontece relativamente cedo na narrativa e que é de uma brutalidade visual e de uma rapidez de execução que estabelece claramente que o filme vai usar a violência com seriedade quando for necessário, criando a credibilidade de ameaça real
que torna as sequências de tensão subsequentes funcionais como horror e não apenas como exercício de estilo cômico. A forma como a comunidade rural de Maine, ao redor do lago, reage à presença de uma criatura extraordinária no seu espaço familiar é um aspecto de Lago Placid que adiciona uma dimensão de realismo social que contrasta de forma agradável com o sensacionalismo que o cenário sugeriria. O xerife Kew representa um pragmatismo de comunidade pequena que não é nem curiosidade científica nem horror existencial, mas sim a irritação específica de uma pessoa responsável pela segurança de um lugar específico, tendo que lidar com um problema que excede em muito os protocolos que a sua formação e a sua experiência haviam preparado para resolver. Esse pragmatismo irritado é retratado com o humor e o respeito simultâneos que um personagem tridimensional mereceu. E Gleeson constrói-o de uma forma que permite que seja simultaneamente cômico nas suas reações excessivas e completamente compreensível como ser humano lidando com uma situação para a qual simplesmente não existia receita estabelecida. A lição de Lago Placid para qualquer realizador de filme de terror é que o nível de investimento em personagens e em diálogos tem retornos que excedem o custo em tempo e em atenção de um filme de criatura de múltiplas formas. Cria espectadores que se importam com o que acontece, que têm razões para continuar a ver mesmo em momentos onde a criatura não está presente, e que vão lembrar do filme muito depois de terem esquecido os detalhes das sequências de ataque específicas. As sequências de ataque mais memoráveis do filme são aquelas que acontecem no contexto de personagens que o espectador conhece bem e em quem investiu. E esse investimento é o multiplicador que transforma ataques tecnicamente competentes em sequências genuinamente perturbadoras. Lago Placid soube isso antes que o horror de criatura mainstream precisasse aprender de novo e aplicou-o de uma forma que o torna um modelo mais valioso do que sua posição marginal na história do gênero sugeriria ser possível. A comparação entre Lago Placid e os filmes de terror aquático que lhe são contemporâneos ou que o precederam imediatamente revela com clareza o que o filme acrescentou ao subgênero que era ausente antes da sua chegada. O Deep Blue Sea, do mesmo ano de 1999, que colocava tubarões geneticamente modificados num laboratório subaquático com um elenco de alto perfil e uma série de sequências de ataque de grande impacto, é um exemplo de filme de criatura aquática que prioriza a escala e a intensidade de espetáculo sobre qualquer outra preocupação, e que alcança resultados impressionantes nos seus próprios termos, sem nunca tentar ser o tipo de obra que Lago Placid estava tentando ser. As duas obras existem num espaço genérico, superficialmente similar, mas com filosofias de realização completamente diferentes, que as tornam experiências fundamentalmente distintas, e a comparação entre elas ilumina tanto o que cada uma faz bem, quanto o que cada uma, deliberadamente, renuncia a fazer. Lago Placid renuncia à escala de espetáculo em favor da qualidade de personagem e de diálogo. Deep Blue Sea renuncia à qualidade de personagem e de diálogo em favor da escala do espetáculo. Nenhuma renúncia é objetivamente superior à outra. São simplesmente escolhas diferentes que produzem experiências diferentes que têm valores diferentes para espectadores diferentes. O que distingue Lago Placid é que as escolhas que fez são as que menos frequentemente são feitas no gênero que habita, tornando-o mais raro e por isso mais valioso como objeto de estudo e como experiência. A dimensão rural e de pequena comunidade do filme é uma das que mais diretamente o coloca numa linhagem específica do horror americano, que vai desde os primeiros filmes de criatura dos anos 50 até o cinema de terror do interior dos anos 70,
que explorou o potencial de horror específico dos espaços onde as grandes cidades parecem muito longe e onde os recursos de resposta a eventos extraordinários são muito menores do que o espectador urbano está acostumado a assumir como dado. A vulnerabilidade específica de um xerife de condado pequeno, confrontado com uma ameaça que excede todos os recursos de resposta disponíveis no seu território, é um motivo de horror americano com uma longa história e com uma especificidade cultural que Lago Placid herda e usa de forma que é, ao mesmo tempo, homenagem a essa tradição e atualização da mesma, com uma sofisticação de personagem e de diálogo que a tradição raramente havia incorporado tão explicitamente. A questão de como o Lab Film usa a natureza como espaço de ameaça, em vez de simplesmente como pano de fundo belo para ameaças que vêm de outros lugares, é outro aspecto da sua sofisticação que merece análise específica. O lago de Lago Placid não é um espaço passivo, onde a ameaça simplesmente acontece. É um espaço que tem propriedades específicas que contribuem ativamente para a dificuldade de enfrentar a ameaça, com a opacidade da água que limita a visibilidade, com os canais subaquáticos que oferecem à criatura caminhos de movimento que os personagens não conseguem prever, com a extensão e a profundidade que tornam qualquer estratégia de contenção extremamente difícil de implementar com os recursos disponíveis. Essa atividade da natureza como participante no horror, em vez de simplesmente como cenário do horror, é uma escolha de realização que enriquece a ameaça de formas que qualquer número adicional de sequências de ataque não conseguiria alcançar sozinho e que contribui para que o lago funcione como espaço de horror genuíno, com uma intensidade que persiste mesmo nas sequências onde a criatura não está visível. A questão da captura versus eliminação da criatura que divide os personagens de Lago Placid não é simplesmente um mecanismo de conflito dramático entre posições diferentes para criar tensão narrativa. É um debate genuíno que o filme parece levar seriamente como questão de valores. A posição de Hector, que acredita que uma criatura de tamanho e de raridade, sem precedentes na ciência conhecida, merece preservação e estudo independentemente dos riscos que isso implica para populações humanas circundantes, é apresentada de uma forma que é claramente excessiva e claramente cômica nas circunstâncias específicas do filme, mas que não é completamente desprovida de uma lógica que qualquer conservacionista de vida selvagem reconheceria como relacionada a debates reais sobre priorização de espécies raras, sobre conveniência e segurança humana. A posição de Kyug, que quer simplesmente eliminar o problema mais rapidamente e com menos risco possível, é igualmente compreensível e igualmente limitada como perspectiva completa sobre uma situação sem precedente. E a posição de Jack, que quer encontrar uma solução que sirva mais interesses do que apenas o da segurança imediata, sem sacrificar essa segurança, é a posição de moderação que o filme eventualmente usa como guia, mas que chega ao seu resultado, de forma que não satisfaz completamente nenhuma das outras posições. Essa complexidade de posições em debate genuíno é mais uma marca da sofisticação de roteiro de Kelly, que transforma o que poderia ser um filme de terror simples numa obra com algo a dizer sobre relações entre humanos e natureza, que é mais nuançado do que a situação de crocodilo gigante sugeriria. A memória cultural de Lago Placid está intimamente ligada a uma série de momentos específicos que circularam extensamente ao longo dos anos em formatos digitais e que foram responsáveis por muitos espectadores que chegaram ao filme procurando o contexto de momentos que já tinham visto sem saber de onde vinham. O momento mais famoso é certamente uma das cenas de Betty White como Dolores Bickerman,
onde a linguagem utilizada cria uma dissonância de expectativa que é tão imediata e tão perfeita na sua execução que ainda hoje provoca a reação de espanto e de gargalhada que a cena foi construída para produzir. Mas há outros momentos igualmente icônicos para os fãs do filme. A forma específica como Brendan Gleeson reage ao comportamento de Oliver Platt em determinadas sequências. A cena onde Kelly demonstra uma reação a uma situação que é completamente inesperada, dado o que o espectador havia assumido sobre o personagem até aquele momento. E a sequência final, que deixa a situação num estado que é satisfatório como encerramento do conflito principal, mas que é deliberadamente corajoso na forma como recusa a coesão emocional conveniente que teria sido mais fácil e mais rentável comercialmente. Lago Placid, como objeto de redescoberta nos anos subsequentes ao lançamento original, foi beneficiado de duas formas pela revolução digital que transformou a forma como os filmes são encontrados e discutidos. A primeira foi a disponibilização em plataformas de streaming, que tornaram o filme acessível a uma audiência muito mais ampla do que a que havia encontrado durante a distribuição teatral e as janelas de home video dos anos seguintes ao lançamento. A segunda foi a cultura de clipes e de memes que emergiu na segunda metade dos anos 2000 e que transformou determinadas cenas de filmes cult em fenômenos de circulação online que funcionavam como publicidade retroativa para obras que a distribuição original não havia colocado no radar cultural de que necessitavam para encontrar a audiência certa. Lago Placid beneficiou desproporcionalmente de ambas as formas, porque o filme tem exatamente o tipo de conteúdo, diálogos memoráveis, personagens específicos e momentos de humor preciso, que circula bem em formato de clipe e que provoca a curiosidade de quem os encontra sem contexto de ver o filme completo de onde vem. O design de som de Lago Placid contribui para sua atmosfera de formas que são mais perceptíveis na qualidade da experiência de imersão do que em qualquer elemento isolado que o espectador pudesse identificar como particularmente notável. A qualidade sonora específica dos ambientes do Maine, os sons de floresta e de água e de vento que criam a textura sonora de um lugar real, habitado por uma fauna e uma flora específicas, é capturada com uma atenção ao detalhe que transforma o espaço do filme da ficção num espaço de física credível que amplifica a sensação de que os personagens estão a navegar um ambiente real com propriedades reais, em vez de um ambiente construído para servir convenientemente à narrativa. A criatura, quando emerge, cria perturbações nesse espaço sonoro que são imediatas e que comunicam a escala e a violência do que está acontecendo mesmo antes de qualquer imagem específica do animal, uma qualidade de design de som que é muito mais sofisticada do que seria esperável num filme de terror de criatura orçamento médio do fim dos anos 90. Para o espectador que chega a Lago Placid, no presente, com a disposição adequada para o que o filme é em vez de para o que poderia ter sido ou deveria ter sido dado o cenário da sua premissa, o que se encontra é um dos objetos mais completos e mais satisfatoriamente bem realizados que o cinema de terror de criatura aquática produziu. É uma obra que usa o humor de uma forma que respeita o espectador suficientemente para confiar que não precisa de ser guiado através de cada piada, mas apenas exposto a personagens suficientemente específicos para que o humor emerja naturalmente da interação entre eles. É uma obra que usa o horror com suficiente respeito pela ameaça para criar tensão real, mas com suficiente leveza de tom para que essa tensão nunca se torne mais do que a experiência que o filme promete ser suportar. E é uma obra que reservou para Betty White um personagem que é, no seu pequeno espaço de aparição, uma das criações mais memoráveis e mais perfeitamente realizadas de qualquer filme do gênero.
Uma que continua a fazer espectadores rir e se surpreender décadas depois de que a maioria dos outros elementos do filme foram esquecidos por quem o viu apenas uma vez. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é a medida da longevidade verdadeira de Lago Placid como obra, e é a razão pela qual continuará a ser descoberto e redescoberto por novas gerações que vão encontrar nele o mesmo prazer específico que as gerações que o descobriram antes encontraram. Porque o prazer que proporciona é o tipo mais duradouro que o cinema de humor de terror pode criar. O prazer de pessoas genuínas confrontadas com o impossível de formas que revelam algo verdadeiro sobre quem essas pessoas são. A posição de David E. Kelley como roteirista de Lago Placid é uma das mais incomuns na história do cinema de terror e é parte essencial do entendimento do filme como o objeto específico que é. Kelley era, na época do lançamento do filme, uma das figuras mais poderosas e mais respeitadas da televisão americana. Com séries que tinham audiências de dezenas de milhões de espectadores e com um prestígio crítico que é raro na televisão de grande audiência. A decisão de escrever um roteiro para um filme de terror de criatura com crocodilo gigante era de uma incongruência aparente que vários críticos e jornalistas notaram com um certo ceticismo, mas que Kelley havia tomado com a seriedade de alguém que genuinamente queria explorar as possibilidades de um gênero que admirava e que via como menos limitado do que a sua reputação de entretenimento de baixa sofisticação sugeria. Essa disposição de levar o gênero a sério, enquanto o abordava com as ferramentas de um escritor formado na escrita de drama de ensemble de alta qualidade, é o que produziu o resultado que distingue Lago Placid de praticamente qualquer outro filme de terror de criatura do seu tempo. A lição que qualquer produtor ou realizador de horror poderia extrair desse precedente é que a qualidade de escrita de personagem e de diálogo num filme de terror de criatura não é um luxo que eleva a obra acima do necessário, mas um instrumento que multiplica a eficácia de todos os outros elementos do filme, incluindo as sequências de horror que são o produto primário do gênero. Um ataque de crocodilo num filme onde o espectador está genuinamente investido nos personagens que estão em perigo é uma experiência completamente diferente do mesmo ataque num filme onde os personagens existem primariamente como corpos disponíveis para serem consumidos, e Lago Placid demonstra essa diferença de forma tão clara que torna a sua negligência em produções subsequentes de qualidade inferior ainda mais frustrante do que seria sem o precedente estabelecido. A questão da recepção de Lago Placid em diferentes mercados internacionais, revela algo interessante sobre como os elementos que tornam o filme especial viajam através de fronteiras culturais. O humor de diálogo de Kelley, que é profundamente enraizado em convenções específicas de fala americana e em referências culturais que têm peso diferente fora do contexto americano, é um elemento que funciona com menos eficácia em versões dubladas ou em audiências sem familiaridade suficiente com as camadas de referência cultural que as piadas melhor do filme pressupõem. Por contraste, a beleza paisagística do Maine, a qualidade dos efeitos de criatura e a performance física dos atores em situações de tension e de ação são elementos que viajam melhor através de fronteiras culturais sem perda significativa de impacto. Essa assimetria entre os elementos mais culturalmente específicos e os mais culturalmente universais do filme criou uma experiência de recepção internacional que era diferente em qualidade da recepção no mercado americano, com audiências internacionais frequentemente apreciando o filme mais como horror de criatura do que como comédia de personagens, o que é uma experiência legitimate do filme, mas que captura menos da sua riqueza total do que a experiência do espectador, com acesso completo a todas as camadas de humor que a escrita de Kelley havia incorporado.
O papel de Steve Miner na realização de Lago Placid é um aspecto que merece mais atenção do que usualmente recebe, porque Miner foi o elemento de continuidade da tradição de horror que permitiu que o projeto de Kelly não perdesse de vista as obrigações do gênero que habitava. Miner havia dirigido 2 dos filmes de Sexta-feira 13 nos anos 80 e tinha outras credenciais de horror que lhe davam um conhecimento prático de como construir tensão e de como filmar ameaças de criatura de forma que fossem eficazes como horror em vez de simplesmente como efeitos visuais. Essa experiência de gênero que Miner trouxe ao projeto equilibrou a abordagem mais literária e mais centrada no personagem que Kelly havia introduzido, criando um filme que tem tanto as qualidades de um drama de personagem de alta qualidade, quanto as qualidades de um horror de criatura eficaz, de uma forma que raramente resulta de um encontro entre um realizador de horror experiente e um roteirista de drama de televisão de alta qualidade. A sinergia entre as contribuições de Miner e de Kelly não é algo que qualquer análise pudesse garantir a priori como resultado necessário de combinar esses 2 talentos num projeto. É um resultado específico de uma colaboração específica que aconteceu de forma que os pontos fortes de cada um complementaram os pontos fortes do outro, sem que nenhum anulasse o que o outro trazia. Esse tipo de colaboração criativa bem-sucedida é raro no cinema de qualquer gênero, e é uma das condições que raramente se consegue replicar nas sequências, o que explica em grande parte por que as continuações de Lago Placid foram invariavelmente inferiores ao original, apesar de terem os mesmos elementos de premissa. A análise da estrutura narrativa de Lago Placid revela uma obra que é mais cuidadosamente construída do que a sua leveza de tom sugere. O filme tem 3 atos claramente distinguíveis. O primeiro estabelece as personagens, o espaço e a ameaça de uma forma que investe tempo suficiente em cada um desses elementos para que estejam solidamente ancorados antes que a narrativa avance. O segundo desenvolve a dinâmica de grupo em torno da questão de como responder à ameaça, com o conflito entre as diferentes perspectivas dos personagens, criando a tensão dramática principal e as sequências de terror subaquático, criando a tensão de horror. E o terceiro resolve tanto a questão imediata da criatura quanto algumas das questões sobre os personagens de uma forma que é satisfatória, sem ser completamente ordenada no sentido convencional de resolução de filmes de gênero. Cada ato tem o peso apropriado na economia geral do filme, e a transição entre eles é realizada com a naturalidade que é possível quando a construção prévia foi suficientemente cuidadosa para que o avanço para o ato seguinte pareça inevitável em vez de forçado. A forma como Lago Placid gere o humor e o horror dentro de cada ato varia de acordo com as necessidades de cada fase. O primeiro ato usa humor de estabelecimento de personagens que cria simpatia, enquanto a ameaça é estabelecida com a seriedade suficiente para que seja credível. O segundo ato alterna entre momentos de tensão de horror genuína e momentos de comédia de dinâmica de grupo, de uma forma que mantém o espectador em estado de atenção sem sobrecarga de nenhum dos 2 modos. E o terceiro ato usa o humor de forma mais escassa, à medida que as apostas aumentam, mas nunca abandona completamente o tom que havia sido estabelecido, permitindo que até o clímax tenha a qualidade específica de leveza que distingue Lago Placid como experiência de horror. A responsabilidade de ser um filme de fim dos anos 90 que precisava competir num mercado de horror dominado pela consciência pós-moderna que Gritar havia estabelecido como tom dominante do gênero é um contexto que Lago Placid navega de forma que é interessante de analisar em retrospecto. Onde Gritar havia feito da metaconsciência do gênero o seu conteúdo primário, Lago Placid usa a autoconsciência de forma muito mais discreta e muito mais específica,
não como tema declarado, mas como qualidade de perspectiva que informa as escolhas sem precisar de ser articulada explicitamente. Os personagens de Lago Placid não sabem que estão num filme de horror de criatura, não fazem referências aos filmes de horror que o seu Situation evoca, não usam a consciência do gênero como escudo irônico contra o compromisso emocional com o que está a acontecer. Essa diferença é fundamental. Onde a metaconsciência de gritar criava uma distância do próprio gênero que funcionava como comentário sobre o gênero, a autoconsciência mais sutil de Lago Placid permanece dentro do gênero e usa-o de forma que é ao mesmo tempo mais tradicional e mais soft. A questão dos efeitos especiais de Lago Placid, vista da perspectiva do presente, revela tanto a evolução tecnológica quanto o que permanece imune à evolução tecnológica como fonte de impacto de horror. Os efeitos de CGI de 1999 envelheceram de formas que qualquer produtor de efeitos visuais de 2025 identificaria imediatamente como limitações específicas da computação gráfica daquele período, com a qualidade de textura e de iluminação das sequências de movimento completo do crocodilo, revelando com clareza a época em que foram criados. Mas os efeitos práticos, especialmente o animatrônico de grande escala, que foi usado para as sequências de ataque próximo, mantém uma qualidade de presença e de massa que o CGI de qualquer período tem dificuldade em replicar de forma igualmente convincente, porque a câmera que filma uma criatura física de tamanho real em interação com atores reais captura uma qualidade de relação física entre os elementos que o CGI, por mais sofisticado que seja tecnicamente, ainda não consegue completamente reproduzir. Essa permanência dos melhores efeitos práticos como instrumentos de horror que resistem ao envelhecimento tecnológico é uma das razões pelas quais Lago Placid continua a ser uma experiência de horror funcionalmente eficaz, décadas depois do lançamento, mesmo que os seus efeitos digitais retraiam claramente a sua época. A dimensão de aventura de Lago Placid, que coexiste com o horror de criatura e com a comédia de personagens como terceira linha de experiência que o filme proporciona de forma menos consciente, mas igualmente real, é um aspecto que adiciona uma qualidade de filme de verão que distingue Lago Placid de horror, de criatura mais sombrio ou mais claustrofóbico. Há uma energia de aventura ao ar livre que percorre o filme, derivada da combinação de locações naturais, de beleza genuína, de personagens que se movem num ambiente natural de forma fisicamente ativa, e de uma ameaça que é extraordinária, mas que é, ainda assim, uma ameaça de natureza, no sentido de uma criatura com uma ecologia e um comportamento compreensíveis em vez de uma ameaça sobrenatural ou artificial. Essa qualidade de aventura de natureza dá ao filme uma energia que é diferente do horror urbano ou industrial, e que é, ao mesmo tempo, mais acessível para espectadores que não são fãs de horror, e mais específica no tipo de experiência que proporciona a quem é fã do gênero, mas que aprecia a sua expressão nesse ambiente específico. Lago Placid não é apenas bom. É bom de uma forma específica que poucos filmes do gênero conseguiram ser antes ou depois. E essa especificidade de qualidade é o que garante a sua longevidade como objeto de amor e de redescoberta por gerações de espectadores que continuam encontrando nele mais do que esperavam e que saem com a sensação de ter sido bem servidos por algo que tomou a sua atenção a sério. A influência de Lago Placid em filmes de terror de criatura posteriores é menos linear e mais difusa do que a influência de obras que estabeleceram convenções técnicas específicas que foram diretamente adotadas por obras subsequentes. O que Lago Placid influenciou foi menos um conjunto de técnicas específicas do que uma disposição, uma abertura
para a possibilidade de que o horror de criatura pudesse ser realizado com um nível de atenção à personagem e a diálogo que o gênero havia raramente considerado necessário ou desejável. Essa influência mais difusa de abertura de possibilidades é, em alguns aspectos, mais valiosa do que a influência de técnicas específicas, porque muda o espaço do que é imaginável para realizadores posteriores de uma forma que liberta em vez de prescrever. Filmes como Rogue, de 2007, que aplicou ao terror de crocodilo uma seriedade e um comprometimento artístico que poderiam ter sido influenciados pelo precedente de que o gênero podia sustentar esse nível de ambição, e filmes como Crawl, de 2019, que voltou ao terror de crocodilo com um elenco pequeno de personagens bem desenvolvidos e com uma atenção ao desenvolvimento da relação entre o protagonista e a criatura que vai além do funcional, mostram traços da abertura que Lago Placid havia criado, mesmo que não o citem como influência direta. A herança de Lago Placid no gênero é desse tipo de influência que não deixa marcas claramente identificáveis, mas que altera a qualidade do espaço possível, de formas que os realizadores que habitam esse espaço depois encontram como condição já estabelecida, em vez de como conquista que precisam de fazer por si mesmos. A questão da resolução de Lago Placid e do que o filme escolheu fazer com os seus personagens e com a sua criatura, no final, é um dos seus aspectos mais deliberados e mais reveladores de valores artísticos. O filme podia ter escolhido a resolução convencional de horror de criatura, que é a eliminação total da ameaça com a sobrevivência dos protagonistas principais, criando a satisfação emocional de encerramento completo que o gênero frequentemente entrega como sua promessa básica ao espectador. Lago Placid não escolheu essa resolução, e a forma como resolve a situação da criatura é coerente com o debate que havia estado travando durante todo o filme sobre o que é a resposta apropriada a uma ameaça de natureza extraordinária, que representa tanto um perigo quanto uma raridade de valor científico inestimável. Essa coerência entre o tema em debate durante o filme e a forma como o filme resolve esse tema é mais uma marca da integridade artística do projeto e de um roteiro que sabia o que queria dizer e que disse de forma consistente do início ao fim. O crédito final de Lago Placid, que é ao mesmo tempo o golpe final de um filme de horror, que sabia que o horror raramente se resolve completamente de forma satisfatória, e uma promessa implícita de continuação, que foi eventualmente cumprida, de formas que o filme original certamente não havia antecipado nem desejado. É outro exemplo da autoconsciência de gênero que percorre toda a obra sem nunca precisar de ser declarada explicitamente. A dimensão feminina de Lago Placid é um aspecto que merece análise mais específica, dado o contexto de filmes de terror do fim dos anos 90, em que muitas das convenções de gênero em relação a personagens femininos estavam sendo questionadas e renegociadas de formas que o filme participa de uma forma que é mais orgânica do que programática. Kelly Scott, como protagonista feminina, não é construída de acordo com os modelos convencionais do horror. Não é a Final Girl, resiliente e purificada pela experiência de sobrevivência. Não é a personagem de apoio sentimental que existe em função do protagonista masculino e não é a vítima predestinada cujo único papel narrativo é criar consequências para os outros. É uma mulher competente profissionalmente, socialmente desadaptada a uma situação que não escolheu, emocionalmente honesta, de formas que são às vezes inconvenientemente explícitas e que tem noção das suas próprias limitações, de forma que resulta numa combinação de vulnerabilidade e de capacidade que é mais próxima de como pessoas reais são do que qualquer arquétipo de personagem feminina de horror seria. Bridget Fonda realiza esse personagem com uma naturalidade que sugere que o texto de Kelly
lhe ofereceu matéria suficientemente rica para construir uma presença completamente humana que não precisava de ser forçada à forma de nenhuma convenção de gênero existente. Dolores Bickerman, de Betty White, é de uma forma diferente, igualmente refrescante, como personagem feminina de horror. Não porque seja progressive, no sentido que o debate contemporâneo sobre representação usaria, mas porque é completamente específica como ser humano, de uma forma que transcende qualquer categoria de conveniência. Dolores não existe para nenhuma função narrativa conveniente. Existe como criatura do seu próprio mundo interno que o filme apresenta com o mesmo respeito que dá a qualquer outro personagem e com uma disposição para a sua excentricidade que é genuína e não superior. A forma como Dolores é apresentada, sem ser julgada pelo filme, sem que a câmera ou o roteiro estabeleçam uma perspectiva de distância irônica que posicionaria o espectador acima do personagem, em vez de dentro da experiência do personagem, é uma das marcas de maturidade artística de Lago Placid que distingue o filme de muitos dos seus contemporâneos no gênero. O sistema de lago como ecossistema em Lago Placid é usado de uma forma que tem mais consciência ecológica do que seria esperável num filme de horror de criatura desse período. A apresentação do lago como um espaço com uma biologia e uma ecologia específicas, que foram perturbadas pela presença da criatura, mas que têm valor independente da sua utilidade como espaço de lazer ou de pesca para a comunidade humana circundante, é uma perspectiva que não é o foco do filme, mas que está presente como contexto que informa determinadas escolhas narrativas. A preocupação de Jack com o ecossistema do lago, além da questão específica da criatura. A referência às espécies que habitam o lago e que foram afetadas pela presença de um predador sem precedente, e a forma como o debate sobre captura versus eliminação inclui considerações sobre o impacto de cada opção no sistema ecológico como conjunto, são detalhes de uma consciência ambiental que é consistente com a abordagem mais geral de um filme que pensa sobre todos os elementos do seu universo de forma mais completa do que o mínimo estritamente necessário para contar a história. O humor de Lago Placid persiste ao longo do tempo de uma forma que é reveladora sobre o tipo de humor que tem longevidade versus o tipo que não tem. O humor situacional, que depende de referências culturais específicas de um momento histórico determinado, perde impacto à medida que o momento histórico recede. O humor de personagem que deriva de traços específicos de seres humanos específicos em situações que os revelam de forma inusitada tem uma longevidade muito maior, porque os traços que revela são traços humanos que persistem independentemente do contexto histórico específico. Lago Placid usa o segundo tipo de humor de forma muito mais consistente do que o primeiro, o que contribui de forma decisiva para que as cenas mais engraçadas do filme sejam igualmente engraçadas hoje do que eram em 1999. E para que o filme possa continuar a ser descoberto por espectadores que chegam a ele décadas depois do lançamento sem experiência de que partes do humor pudessem parecer datadas. Esse tipo de longevidade de humor é um dos presentes mais raros que um roteiro pode fazer ao filme que anima. E Kelly o fez de forma tão completa que Lago Placid vai continuar a ser engraçado e a ser horror funcional por décadas mais, para qualquer espectador com a disposição adequada para encontrá-lo. Existe uma qualidade de Lago Placid que é talvez a mais difícil de articular, mas que é sentida por qualquer espectador que o encontre no modo certo, que é a qualidade de filme que gosta das pessoas que retrata. Muitos filmes de horror de criatura têm uma relação com as suas vítimas que é fundamentalmente transacional. Os personagens existem para ser consumidos pela criatura, e o investimento que o filme faz em qualquer personagem além do mínimo necessário
para que esse consumo tenha impacto emocional, é frequentemente percebido como custo de produção não recuperável. Lago Placid tem uma relação completamente diferente com os seus personagens. Cuida deles, está genuinamente interessado em quem são e em como interagem. E essa qualidade de cuidado é perceptível em cada detalhe de como são apresentados, desenvolvidos e eventualmente colocados em situação de risco. Um filme que genuinamente gosta dos seus personagens cria uma experiência fundamentalmente diferente de um filme que trata os personagens como meios para fins de espetáculo. E essa diferença qualitativa é sentida antes de ser articulada. E é a razão pela qual Lago Placid permanece na memória de uma forma que excedem o que as suas sequências de ataque por si só justificariam. A ligação específica que o espectador contemporâneo forma com os personagens de Lago Placid é facilitada por um elemento que raramente é discutido nas análises do filme: a qualidade de timing de cada performer individual dentro das cenas. Bill Pullman tem um timing de reação que é de uma precisão que faz parecer natural, o que requer toda uma técnica específica de estar disponível para o que o parceiro de cena faz, em vez de simplesmente executar o que o roteiro descreve. Bridget Fonda tem um timing de verbalizações de desconforto e de observações que transforma o que poderia ser queixa simples em comentário com a precisão de um instrumento bem afinado. Oliver Platt tem um timing de entusiasmo delirante, que é de uma consistência que raramente se vê em personagem de comédia que existe num espaço de horror real, mantendo a exuberância que define Hector de uma forma que nunca parece excessiva ou caricatural, apesar de ser constantemente no limite do que seria excesso. E Brendan Gleeson tem um timing de explosão contida, que é talvez o aspecto tecnicamente mais sofisticado de qualquer performance no filme. Porque comunicar uma raiva, que é constantemente forçada a se exprimir de forma socialmente aceitável num ambiente profissional, requer um nível de precisão de execução que só se alcança quando o ator compreende inteiramente o personagem e controla inteiramente os seus instrumentos de performance. Em conjunto, esses 4 performers criam uma qualidade de conjunto que é rara no cinema de gênero e que é parte essencial do que torna os momentos de diálogo de Lago Placid tão satisfatórios de experienciar. A questão do final de Lago Placid e de como esse final foi recebido pelos espectadores e pelos críticos ao longo dos anos, revela diferenças interessantes entre o que o público que chega ao filme com expectativas de gênero espera e o que o filme entrega de forma deliberada. O filme termina de uma forma que é satisfatória como resolução do conflito principal, mas que recusa a completude emocional que a convenção de horror poderia ter justificado. E essa recusa foi lida por alguns como falha de resolução e por outros como sinal de uma maturidade artística que prefere a honestidade à satisfação fácil. A perspectiva do tempo favorece a segunda leitura. O final de Lago Placid é completamente coerente com todos os valores e com todo o tom que o filme havia estabelecido ao longo de sua duração. E qualquer final mais convencional teria traído aquela coerência de formas que teriam comprometido a integridade do projeto como conjunto. Um filme que havia insistido em ser mais específico, mais humano e mais honesto do que o gênero normalmente exige, não poderia terminar de uma forma que abandonasse essa especificidade, essa humanidade e essa honestidade em benefício da satisfação convencional do gênero. E Lago Placid não o fez, o que é mais uma razão para que seja valorizado por quem o aprecia da forma que merece. A dimensão geográfica do Maine como escolha de localização para Lago Placid é um aspecto que tem implicações que vão além do simplesmente criar um ambiente de natureza selvagem para a ameaça.
O Maine tem uma identidade cultural específica no imaginário americano que está ligada ao isolamento produtivo, à independência de comunidades pequenas em relação a tendências culturais mais amplas e a uma relação com a natureza que é de convivência cotidiana em vez de visita ocasional de lazer. Essa identidade específica do Maine é parte do contexto cultural que Brendan Gleeson, como Keogh, encarna de uma forma que um xerife genérico de um estado genérico não encarnaria da mesma forma, e que funciona como contraste específico tanto com a New York, de onde Kelly vem, quanto com o cosmopolitismo sem raízes geográficas que Hector representa. O Maine de Lago Placid tem a especificidade de um lugar real com uma cultura real, em vez de a genericidade de um ambiente cinematográfico construído para conveniência narrativa. E essa especificidade contribui para a sensação geral do filme de estar a acontecer num mundo habitado em vez de num espaço de ficção conveniente. A forma como Lago Placid usa o humor como ferramenta de construção de empatia, em vez de simplesmente como ferramenta de alívio de tensão, é um dos seus aspectos mais sofisticados e menos frequentemente comentados. O humor que emerge de cada personagem específico não serve primariamente para fazer o espectador rir. Serve para revelar algo genuíno sobre o personagem que cria um tipo de conhecimento dele que é mais íntimo do que o que qualquer descrição psicológica direta poderia criar. Quando Dolores Bickerman diz algo completamente inesperado em termos de linguagem e de perspectiva, não apenas fazemos rir, aprendemos algo sobre quem é Dolores que a torna mais real e mais específica do que qualquer número de cenas de exposição de personagem poderia alcançar. Quando Keogh reage a uma das excentricidades de Hector com uma explosão contida que revela tanto sobre os seus valores quanto sobre a sua dificuldade de os exprimir, aprendemos algo sobre Keogh que o individualiza de formas que o roteiro não poderia articular diretamente sem soar expositivo. O humor como instrumento de revelação de caráter é uma das técnicas mais sofisticadas que um roteiro pode usar e que raramente aparece no horror de criatura com a frequência e a precisão com que aparece em Lago Placid. Em conclusão, Lago Placid é um filme que merece ser conhecido, estudado e amado muito além dos circuitos de cinema cult onde vive a maior parte do seu reconhecimento atual. É uma obra de uma sofisticação específica que o gênero que habita raramente alcança, criada a partir da convergência feliz de um roteirista com formação em drama de ensemble de alta qualidade, um realizador com experiência de genre, um elenco de 4 personagens principais de qualidade excepcional e uma criação de elenco secundário genial, na forma de Betty White como Dolores Bickerman, que é sozinha suficiente para fazer o filme memorável, de formas que nenhum outro elemento singular do filme poderia ser, para qualquer espectador que o encontre, com a disposição para o encontrar no modo que o filme é. O que espera é uma das experiências mais satisfatórias e mais genuinamente prazerosas que o cinema de horror de criatura pode proporcionar, uma que combina o terror eficaz com o humor preciso e com personagens genuinamente interessantes, de uma forma que raramente foi igualada antes ou depois de 1999, e que continua a ser uma demonstração clara do que o gênero pode alcançar quando as condições criativas são as certas e as pessoas certas encontram o projeto certo no momento certo.